Voltamos com o Panorama TVC e agora nós vamos falar de saúde. No dia 8 de agosto foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. E hoje nós recebemos o médico cardiologista e diretor clínico do Hospital de Base, Elzo Matar, que vai falar um pouco mais sobre os mitos e verdades do colesterol. Obrigada pela presença, doutor. E eu já queria começar pedindo para o senhor explicar, porque a gente ouve muito falar de colesterol, que tem que manter os níveis saudáveis, mas o que é o colesterol exatamente? Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui. E o colesterol, ele é um composto, ele é uma substância gordurosa que é presente no nosso organismo, faz parte da composição do nosso corpo. É importante porque ele faz parte da membrana das células, ele faz parte também da produção de hormônios, como hormônios esteroides, testosterona, faz parte da produção de vitaminas, como vitamina D. Então, ele é muito importante. A gente tem que ter colesterol no nosso corpo. O problema é quando ele está em excesso. Em excesso, ele passa a ser deletério, ele passa a colocar em risco a nossa vida. E existe, quando a gente vai no médico, sempre se fala do colesterol bom, o colesterol ruim. O que é isso? Qual é essa diferença? Um tem que estar alto, outro tem que estar baixo, né? Explica um pouquinho, assim, de uma forma simples para as pessoas entenderem. Bom, a gente tem praticamente dois tipos. O LDL, que é o bom, o ruim, e o HDL, que é o bom. O LDL, que é esse colesterol ruim, é ele que é o responsável pela formação das placas de gordura nas artérias. Então, ele se deposita na parede das artérias quando ele está em excesso ou associado com algum outro fator de risco. Aquela pessoa que é hipertensa, que tem diabetes, que tem alguma doença inflamatória crônica, como artrite reumatoide. Então, ele se deposita ali, vai formando a placa de gordura e essa placa é responsável por obstruir esse vaso. Se for um vaso do coração, uma coronária, leva a um infarto, ou angina. Se for uma carótida, que são as artérias do pescoço, ou cerebrais, pode ocasionar o AVC. Então, daí a importância aí da gente realmente tratar, reduzir o nível desse LDL. Já o HDL, que é o considerado o bonzinho, que a gente tem dúvida se ele é tão bonzinho assim, ele é responsável por fazer na verdade, um caminho, um transporte reverso. Ele tira esse colesterol ruim da placa, ou tira da periferia do corpo, leva esse colesterol ruim até o fígado, onde ele vai ser degradado. Então, por isso que ele é encarado como bom. Mas hoje a gente tem evidências que o nível dele, ficando entre 40 e 80, está adequado. Isso miligramas por decilitro. Porque quando ele é muito alto, acima de 80, também tem aumento do risco cardiovascular, tem aumento de eventos, tá? E o outro ponto que é importante, que você falou dessa questão de que um está bom, o outro está ruim, né, Maristela? É importante que a população entenda que ter o colesterol bom num nível alto não compensa o ter um ruim também muito alto. Quer dizer, um não compensa o outro. E sempre quando a gente tem o paciente, a gente vai tratar nível de colesterol, o nosso foco é reduzir aquilo que é heterogênico, aquilo que forma gordura. Então, quer dizer, é abaixar o LDL. Os altos níveis de colesterol são uma das principais causas também de doenças cardiovasculares, que são uma das maiores causas de morte no país, né? Exato. Mas existem pessoas que têm predisposição, que já têm uma batalha maior contra o colesterol? Existe algo genético ou não? É só por questão de alimentação, estilo de vida mesmo? Como que funciona isso? Isso é uma pergunta importante, porque às vezes a gente vê pessoas que são atletas, se alimentam de forma super correta, quer dizer, um estilo de vida super saudável e mesmo assim tem nível de colesterol elevado. Maristela, a genética está muito presente na questão da hipercolesterolemia. Tanto é que a gente fala da hipercolesterolemia familiar, que são alterações gênicas mesmo, que levam a uma dificuldade do fígado retirar o colesterol da circulação ou um aumento da produção de colesterol do nosso fígado. Então, a genética ela influencia muito. A genética, para você ter uma ideia, então, se você pega o nível do colesterol do seu sangue, 80% dele, o culpado é o fígado. É ele que faz, ele que produz, ele que faz todo o manejo. 10, 20% vem do que a gente se alimenta, do que a gente come. Então, a genética realmente tem esse papel importante. Por isso que não há uma faixa etária em que eu tenho que me preocupar em relação ao colesterol. Desde crianças até o idoso, todos eles podem apresentar aí um nível elevado de colesterol. E o que tem sido recomendado, principalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria? A partir dos 10 anos de idade, colhe uma primeira vez o nível de colesterol. Se tiver histórico familiar, tipo os pais já têm colesterol muito elevado, então já tem aí acende uma luz amarela para essa alteração genética, o ideal é que seja até mais prematuro isso.
Mas é bom porque se você identifica na criança que os níveis já estão elevados, você já começa pelo menos melhorar o hábito de vida dessa criança. E a gente sabe hoje que as crianças têm lazer sedentário, hoje é tudo baseado em tela, a gente não vê mais criança correndo, né? Não tem mais brincadeira de correr, hoje é tudo... são lazeres muito mais sedentários mesmo. O estilo de vida está muito ruim, associado à alimentação de crianças. As crianças hoje estão aí sendo bombardeadas por alimentos ultraprocessados, então bolacha recheada, chocolates, salgadinho. Então tudo isso tem que ser realmente mudado através de hábitos familiares. E quando a pessoa está com altos níveis de colesterol, existe algum tipo de sintoma que ela apresenta? Eu tenho que prestar atenção em alguma coisa? Ou é importante aquele check-up anual porque não dá muito sintoma? 99% de quem tem não tem sintoma nenhum. Então é assintomático, é silencioso, Maristela. E eu só vou descobrir que eu tenho colesterol elevado, você só vai descobrir se você procurar o seu médico e fizer os exames de sangue. Então, mais uma importância do check-up. É no check-up que a gente mede a pressão e vê se está ficando alterado ou não. É no check-up que a gente vê a glicemia e descobre ou não se está ficando um pré-diabético ou um diabético. E é só fazendo o check-up e vendo o exame de sangue em que eu vou ter uma ideia do quanto está o meu colesterol. E uma coisa que também que as pessoas precisam entender é que quando você pega o nível lá de colesterol, pega a folhinha do exame que o laboratório te entrega, muitas vezes eu pego lá, olho a referência e falo, poxa, está dentro da referência. Então, vou colocar um exemplo, o LDL. O LDL, eu olho lá, ele está a 126 miligramas por decilitro. A referência de laboratório é menos do que 130. Mas isso é no geral. Então, eu estou generalizando. Porque se eu estratifico o risco cardiovascular da pessoa, e é uma pessoa que já tem um alto risco cardiovascular, quer dizer, na verdade, ela compõe uma série de fatores. Ela é hipertensa, ela é diabética, ela é tabagista, ela abusa do álcool, ou ela já tem até uma suspeita de placas de gordura já. Essa pessoa tem que manter o colesterol ruim abaixo de 70. Então, é através desse nível muito baixo que eu vou conseguir prevenir algum evento nela. Então, se ela me pergunta, doutor, mas a referência está falando que está legal, que está bom? A minha resposta para ela é, realmente, está dentro do esperado, mas não está adequado para você. Então, o nível do colesterol ruim, ele depende do risco da pessoa, é individualizado. E como que se consegue controlar, manter os níveis saudáveis do colesterol? Estilo de vida saudável que serve para tudo, né, Maristela? Tudo. Então, mas o que seria talvez a dieta mais recomendada para colesterol? Então, é uma dieta hipocalórica, começa por aí, então diminui a quantidade de gorduras e carboidratos, mas isso para todo mundo, é bom que seja seguido por todos, não só para a questão do colesterol. E dentro dessa dieta, reduzir ao máximo gordura saturada, que é a gordura animal, é aquela gordura presente na carne vermelha, nos embutidos como salame, presunto. É a gordura que é presente no leite integral, no queijo mais amarelo, aquele queijo gordo, no sorvete, nos produtos industrializados, ultraprocessados. Então, tentar diminuir ao máximo esse tipo de gordura, porque é ela que eleva o colesterol ruim. E substituí-la por gordura insaturada, o azeite de oliva, o ômega 3 presente em alguns peixes. Essa gordura ela é muito mais saudável, ela está muito mais relacionada a melhores desfechos cardiovasculares para a pessoa. E abusar de fibras, e aí é abusar de frutas, legumes, verdura e se hidratar muito bem. Se eu cheguei no ponto de ter que tomar medicamento para controlar o colesterol, eu vou ter que tomar para o resto da vida? Ou aliado à dieta, estilo de vida, isso talvez possa ser revertido no futuro? Como que funciona o tratamento? A indicação da medicação, geralmente, ela é feita para pacientes que já têm um risco moderado ou alto. Quer dizer, o risco de nos próximos 10 anos, ela ter aí algum evento cardiovascular. Ela ter um infarto, ter um AVC, evoluir para insuficiência cardíaca. Então, quando a gente começa medicamento para essa população, é porque elas precisam mesmo. E uma vez iniciado, vai tomar para o resto da vida. Eu até brinco com meus pacientes, né? Eles perguntam, doutor, vou tomar por quanto tempo? Aí está lá meu paciente, o João, de 65 anos. Eu falo, eu espero que você tome por mais uns 50 anos. Depois de 50 anos a gente para. Mas é para sempre, não tem jeito. Então, o importante é mesmo atividade física, descascar mais e desembalar menos, essa né? Essa frase é ótima, né? Preferir sempre alimento in natura. Né? A gente abusa muito aí de produtos industrializados, né? Além dessa questão de ter gordura nos alimentos, é muito rico em açúcares, muito rico em sódio. E sódio aumenta a pressão arterial, a gente sabe disso. Então, tem que
tem conservantes, corantes, um monte de substância que pode estar até relacionado aí, efeito cancerígeno. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. E tomar muito cuidado com as crianças, né, doutor? A gente tem dados recentes, acho que a Fiocruz lançou um dado recente em relação à obesidade infantil. Acho que vocês devem ter visto, todo mundo viu na mídia. A criança brasileira, ela ganhou em torno de 600 gramas a mais de peso. Houve um aumento considerável de obesidade na criança brasileira. E isso se deve ao estilo de vida. Aquilo que a gente conversou, as crianças hoje não correm, elas ligam o tablet ou o celular e ficam assistindo vídeos. As crianças hoje não têm mais o hábito de comer fruta. Elas levam para a escola, muitas vezes, o bolinho pronto, que compra aquele bolinho industrializado, ou levam um iogurte rico em açúcar, né, ou refrigerante, que é o pior. Né? Teve um dado aí que viu que crianças abaixo de 2 anos no Brasil, mais da metade delas já tiveram contato com refrigerante. Tá, o que talvez está faltando para a gente, Maristela? Educação, né? Eu acho que falta educação, e a educação é a base de tudo. A educação é a base para a gente ter liberdade, para a gente ter saúde. Então, se a gente investir em educação para a população, a gente vai estar diminuindo muito o risco de eventos no futuro, né? Quer dizer, cuidando da saúde da população. E acho que é importante reforçar, que o senhor falou agora da obesidade, mas o senhor também falou antes que tem, inclusive, atletas de alto rendimento que têm questões com colesterol. Então, não é porque meu filho é magro ou porque eu sou magra que eu não preciso pesquisar, né, fazer o exame e tomar esse cuidado com a alimentação da família, né? Eu tenho uma paciente jovem, 28 anos, Ironman, quer dizer, triatleta. Ela faz check-up comigo para poder fazer e ela tem colesterol extremamente elevado. Então, quer dizer, o colesterol, ele não vê só essa questão do biotipo, porque está acima do peso ou porque se alimenta muito mal. Não. Então, tem sempre que lembrar que pode haver uma desordem genética, principalmente aquela pessoa que já vem de um histórico familiar. Meu pai, ele teve evento, ele infartou com 50 anos. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia do coração com 60 anos de idade. Quer dizer, tudo muito prematuro. Meu pai tem placas de gordura nas artérias. Poxa, será que eu tenho colesterol alto? Então, a pessoa que tem esse histórico familiar, ela tem que procurar, não só ter um estilo de vida saudável, mas procurar se conhecer. Então, fazer uma avaliação cardiológica, conhecer os seus níveis de colesterol, não só colesterol, como açúcar, ver pressão arterial, ver tudo isso, mas tem que se conhecer, para que a ideia do check-up é identificar esses fatores e a gente revertê-los. Porque uma vez que a gente controla esses fatores, a gente modifica o rumo, a gente diminui o risco. E a judiação, né? Você saber aquilo que causa uma doença cardiovascular, saber aquilo que vai levar a infarto. Você tem como fazer o exame, tem como diagnosticar. Existem medicamentos hoje extremamente seguros e eficazes em que, se você tratar, você está revertendo o risco. Então, é lamentável que ainda hoje a gente vê crescer o número de pacientes evoluindo aí com doença cardiovascular. Muito obrigada pela presença em nosso programa, doutor. Eu que agradeço, Maristela. Um grande prazer. Poxa, estou à disposição para mais conversas. Quando tiver a oportunidade, vai ser um prazer retornar aqui. Com certeza, muito obrigada. Um abraço a todos.